E chegamos na análise de gênero. Aqui eu vou trazer a imagem para nós desenharmos. Então, nós temos face masculina, face feminina. Nesse momento, eu preciso entender, como profissional da harmonização, que existem peculiaridades na face feminina e na face masculina. A começar, o que deixa a face masculina mais máscula são os ângulos. Deixa eu ajeitar o microfone. São os ângulos mais retos. Então, vamos lá. Área por área. Nós mencionamos anteriormente que a distância entre as regiões zigomáticas, o zígio, é um ponto cefalométrico, se chama distância bizigomática. Então, essa distância aqui, vou até te mostrar aqui, ó. Quem foi que perguntou? Patrícia, aqui, ó. Eu consigo gerar uma régua, ó. E traçar na própria galeria do celular, a gente consegue editar dessa forma. Então, a gente tem a distância bizigoníaca e tem no ápice da região mandibular, no ponto de maior projeção, a distância bigoníaca. Distância bigoníaca, distância bizigomática. Devo entender que em face masculina, essas duas distâncias, bizigomática e bigoníaca, são equivalentes. Elas podem ser iguais ou levemente menores, tá? Na mulher, na paciente do sexo feminino, devemos ter cautela na projeção de mandíbula e na projeção de zigomático, porque em linha reta devemos ter uma diferença entre zigomático e mandíbula. Posso trazer e deixar uma mandíbula mais quadradinha? Por exemplo, essa paciente aqui, ela não tem preenchimento de mandíbula, tá? Então, a própria mandíbula dela já é equivalente ali à sua região zigomática, o que já traz harmonia à sua face, tá? Procedimentos que essa paciente tem, por exemplo, toxina, queixo, um pouquinho de sustentação na maxila, lábio e nariz, perdão, nariz, ela fez recente, tá? Então, aqui, na toxina em si, nosso objetivo, normalmente em face feminina, é permitir um leve arqueamento. Acho que fui eu que falei mais baixo agora, meninos. Tá melhor? Eu abaixei um pouco a voz. Oi, oi. Tá. Então, quando eu faço a minha toxina ali, a sobrancelha feminina, ela deve ser levemente mais arqueada. E a sobrancelha masculina, ela já não faz um arco como a sobrancelha feminina. Se analisarmos a região de nariz, homens têm o nariz um pouquinho mais largo, mulheres têm o nariz mais afilado. Queixo.
na face masculina, eu tenho um queixo em largura baseado, tendo como base a comissura labial. Então, eu faço um queixo intencionalmente mais quadrado. Quando eu quero projetar o mento em uma face feminina, a minha base de cálculo para gerar essa projeção será a região alar do nariz. Então, ó, um traçadinho reto do canto do nariz. Eu vou projetar o queixo nessa distância. Exatamente como é o mento dela nesse momento, tá? E aí vem as projeções. Aí que nós temos que atentar na hora de projetar mandíbula, projetar queixo, projetar malar zigomático. Em face masculina, normalmente a projeção ela terá ângulos mais retos, inclusive o queixo. As áreas de projeção serão desenhadas dessa forma e planejadas dessa forma. Quando eu falo em uma face feminina, eu vou projetar com acabamentos ovalados, inclusive o queixo. Assim, eu vou ter ângulos mais delicados, mais como é que eu falo essa palavra? Afeminados, perdão. Afeminados. Então, a técnica em si, na hora da execução, ela muda. Essa técnica que a gente chama aqui de oval can é uma técnica da Patrícia Leite, médica cirurgiã plástica aqui, brasileira. E ela busca fazer pontos de preenchimento dentro de um círculo ovalado. Podem ser microbolos em subcutâneo. Mas a ideia é que sempre que eu acomode o meu preenchedor ali naquela região, eu vá moldando para que fique mais ovalado. A Ju perguntou se daria para fazer mandíbula nela. Poderia fazer, eu faria no máximo o ângulo se ela quisesse bem quadradinho, mas eu super acho que a face dela já tá bem harmônica. Se trouxer demais a mandíbula para fora, daqui a pouquinho, ó, eu já vou ter uma face mais masculina, ó. Eu vou trazendo pouca diferença entre zigomático e mandíbula. Então, essa diferença ela é saudável para um rosto mais angulado na mulher. Combinado? Em relação ao lábio, o lábio feminino, ele tem uma diferença maior entre o superior e o inferior. E nós podemos projetar, tá? Tubérculos no lábio feminino que vão... Então, aqui, ó. Quando eu desenho aqui o lábio feminino, trazendo esse tubérculo, eu deixo o lábio em formato de coração. Aquele lábio em formato Emília, que a gente chama, tá? Já no lábio masculino, essas proporções entre lábio superior e inferior são mais igualadas. E não é interessante desenhar os tubérculos. Então, normalmente, o paciente não terá tanto esse formatinho de coração. Eu vou preencher por igual o lábio inferior. Enquanto na feminina,
eu vou preencher as laterais, mas eu vou deixar muitas vezes um vazio central. Vocês vão ver a técnica hoje no lábio feminino, tá? Entendidos aqui sobre diferenças no planejamento de face feminina e face masculina,